que devemos adorar é Jesus, né? É o nosso Deus. E na nossa igreja, a gente tem passado por diversas mudanças, né? Glória a Deus, porque a gente tem um corpo fortalecido, né? Um membro, né? Na verdade, assim, cada vez Deus tem transformado. Nossos pastores, né? Pastores que vai sempre dando-nos apoio, tem um conselho, então tem toda uma estrutura. E o reino de Deus, não só a igreja é um modelo, né? Mas o reino de Deus também tem vários membros. E é isso que é assim, gostoso de compartilhar, porque o reino de Deus não é todo mundo igual, cada um tem sua função, sua responsabilidade, seu complemento, um ajuda o outro, um suporta o outro. Então, esse é o desafio da igreja, é crescer como um corpo só. Né? E aí, às vezes, as pessoas perdem essa noção. Eu queria poder compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem sempre me mostrado. Em Romanos, fala que a gente tem que buscar a Deus para abrir a nossa forma de pensar. Às vezes a gente pensa que está certo, e às vezes Deus está falando que é o outro lado que a gente tem que andar. Então temos que ter essa sensibilidade da onde que Deus quer nos levar. É essa sensibilidade que a gente tem que buscar. Então, sim, hoje temos poucos irmãos, né? Também por causa também da gente estar meio distante, né? Mas temos toda a liberdade de compartilhar, de falar, de tirar a dúvida. Olha, com a máscara não dá para perceber agora que eu vi. Bênção. E aí é o seguinte, e Deus tem me falado justamente dessa perspectiva. Qual que é a perspectiva que a gente tem buscado de Deus? Qual que é a direção, qual que é a visão que nós temos visto diante dos nossos caminhos que a gente tem buscado? Porque assim, cada um tem um percurso, cada um tem sua decisão, cada um tem sua experiência, cada um tem a sua direção, a sua decisão. Então, assim, tudo isso é de acordo com a nossa perspectiva. E eu queria colocar aqui diante dos irmãos, hoje, qual tem sido a sua perspectiva diante da sua vida? Qual que é a visão que você tem visto, né, que você tem colocado diante da sua vida, da sua decisão? Às vezes vai ter que compartilhar aí, né? Então é o seguinte, para nós falarmos sobre a nossa perspectiva, então primeiro a gente tem que entender o que é a perspectiva, o que é o sentido dessa palavra, o conceito dessa palavra. Então o conceito, acho que ficou pequeno, mas vê se não tiver de boa aí, vocês vêm mais para frente. Ela é uma palavra que do per, ele vem através... Mateuzinho, obrigado. Ele vem da palavra que vem a per, através, por completo. Expere, observar, ver, ativo, né, a relação ativa ou passiva. Então, se você desmembrar essa palavra, ela no latim, ela tem um significado que é relativo ao que se vê. Aí eu pus até uma gravura ali para a gente poder refletir, que às vezes o pessoal está vendo um 6, mas o outro está vendo um 9. Às vezes a perspectiva, o ponto de referência de um, dá uma visão diferente para o outro. Então, às vezes, a sua posição, aonde você está vendo de uma forma. Mas se Deus te colocar de um outro sentido, de por cima, às vezes, você vai ver que é outro cenário, é outra situação. Porque a perspectiva, o ponto de vista é diferente. Então, às vezes, a gente passa por alguns desafios da vida, às vezes a gente passa por alguns problemas da nossa vida, que às vezes, na nossa perspectiva, a gente acha que é um fim do mundo. Ou às vezes a gente acha, nossa, louvado seja Deus. Mas às vezes aquela bênção que você está achando que é uma bênção, às vezes numa outra perspectiva, num outro ponto de vista, vai ser um desastre para a sua vida. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, porque às vezes a nossa visão, a nossa referência
ela está, às vezes, ofuscada. Ou, às vezes, você está visualizando de uma forma diferente que não deveria. É esse o cuidado que a gente tem que ter. É essa sensibilidade do nosso coração que a gente tem que buscar. Por isso que a gente tem que buscar de Deus. Porque, às vezes, a gente está pensando que a gente está no caminho certo. Às vezes, a gente está vendo que a gente, assim, não, está indo na direção certa. E, na verdade, é outra visão. Na verdade, você está no caminho errado. Paulo Júnior, que é nossa referência do nosso pastor do ministério, ele tem pregado muito isso, que às vezes, quando ele vê que está muito na bonança, que as coisas estão tudo certas, tudo perfeito, aí ele pede para Deus, Deus, aonde que eu estou errando? Porque o programa, o projeto do plano de Deus, não é a bonança, é o sacrifício, é a cruz, é oferecer a sua vida, é servir, é mordomia, é servir as pessoas. Então, se tiver tudo certinho, alguma coisa está errada. Não é uma boa visão para um cristão, às vezes não é para desanimar. Todos aqui já aceitou Jesus como seu único Salvador? Amém? Então, todos aqui são cristãos. Todos aqui entendem a decisão que nós tomamos. Então, nós somos agora maduros o suficiente para entender que a nossa vida não é aqui. A nossa vida é com a eternidade com o nosso Deus Pai. Amém? Aí eu pus outras visões, outras imagens para mostrar a vocês de questão de perspectiva. Isso aqui é uma brincadeira. Isso aqui é uma forma de mostrar para vocês uma forma de visão. Por exemplo, às vezes você está vendo assim, nossa, olha o tamanho da garrafa. Na verdade é porque a garrafa está tão próxima. O ponto de vista, ela engana a pessoa. As imagens enganam você. Ah, uma menina maior segurando um rapazinho ali. Na verdade, é a questão da sua referência, do seu ponto de vista. E é muito fácil ser enganado. É muito fácil a gente enganar pelas nossas visões, os nossos pontos de vista. Às vezes você está passando por um problema hoje, que para você é um monstro. Às vezes é o tamanho daquela garrafa, ou talvez você pensa que a menina é a grandona, é o seu problema. Mas aí, quando você vai ver no outro ponto de vista, você vai ver que não é aquilo que você está pensando. Então, muda a sua referência. Busca de Deus o ponto de vista que você precisa desenvolver e abrir a sua mente. A gente tem que estar atento a isso. Aqui é um outro exemplo também. Que você fala, nossa, como que o cara fez a nuvem, né? Por causa do ponto de referência. Ele colocou mais próximo. Então, assim, isso aqui é um jogo de imagens que engana as pessoas. Agora você pensa na nossa vida. A gente é cheio de pecados, a gente é cheio de falhas, a gente vive num mundo de várias ignorâncias, de impressões, de crescimento, de conceitos errados. Olha, a gente tem um inimigo que quer sempre nos destruir, que quer sempre tirar a nossa paz. Olha, tem um mundo, que o mundo já é do inimigo, já é do maligno, que quer só nos destruir. Tantas coisas que cooperam para ofuscar a nossa mente, a nossa visão, o nosso ponto de vista, a nossa referência. E aí eu pergunto para vocês, né? Aí também é outro jogo de perspectiva, né? Então, assim, vocês estão vendo como é fácil nos enganar? Isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é uma forma de mostrar para vocês que às vezes as coisas assim, nossa, olha o tamanho do sapato do cara. E na verdade é um sapato normal, mas é uma referência diferente. E na nossa vida, quantas e quantas vezes, que às vezes a gente pensa, ou às vezes a gente acha que tem um conceito correto, e na verdade as nossas referências, os nossos conceitos estão totalmente errados. Então é isso que eu queria deixar para vocês. E aí, hoje, pergunto novamente, qual tem sido a sua perspectiva para a sua vida? No caso, é o seu trabalho? O problema é o seu trabalho? Ou a bênção é o seu trabalho? Qual que é a perspectiva da sua vida, na sua vida da saúde? Você está passando por algum problema, alguma dificuldade na sua saúde? Ou você está bem com a sua saúde? Qual que é a sua perspectiva com relação à sua família? A sua família é perfeita? Ou a sua família é problemática, cheia de defeitos? Qual que é a sua visão com cada área da sua vida?
Então a perspectiva vai depender muito da forma da onde você está visualizando, como você está absorvendo, entendendo, interpretando essa visão. E aí eu coloco para vocês, a vida que você está vivendo, o problema que você está passando, ou a bênção que você está vivenciando, na verdade não é nada quando a gente vai olhar com um ponto de vista maior. A gente vê que existe um planeta imenso, que isso aqui, quem criou foi Deus. Esse planeta aqui que a gente vive não é nada, porque isso aqui vai acabar. Esse planeta Terra aqui, já tem um fim. E Deus tem algo mais eterno para nossas vidas. Olha a perspectiva que a gente tem que mudar. Olha a visão que a gente tem que buscar. E é isso que eu queria colocar aqui para vocês. Isso aqui é uma introdução, né? Eu quero fazer uma oração para que realmente Deus nos leve na perspectiva correta sobre a nossa vida. Que a gente para de olhar no nosso umbigo, para de olhar para os nossos probleminhas, para de olhar para a nossa bonança, nossa casa, o nosso carro, mas sim que a gente entenda o propósito de Deus, qual que é a perspectiva nossa como cristãos, nesse pequeno tempo que nós temos nessa terra. Amém? Vamos estar de pé para acordar, porque às vezes vou passar mais, calma aí. Amém, amém, Deus. Espírito Santo de Deus, nós queremos dizer que nós estamos aqui com o coração, Seu Deus, prontos para ser tocados, prontos para ser moldados. Tira de nós toda ideia errada, toda visão errada, todo conceito errado sobre nossas vidas. E nós possamos, Senhor Deus, ter uma visão correta do Senhor. O plano do Senhor venha sobressair sobre nossas vidas. Não é a nossa organização, não é a nossa habilidade, não é a nossa forma de conduzir a nossa vida, Pai, mas sim o Senhor venha conduzir a nossa vida, as nossas decisões, os nossos planos. Em nome de Jesus, abra nossa mente neste lugar, Senhor Deus, que nós possamos sair deste lugar com outra perspectiva, com outra visão do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos perdoe pelas nossas falhas, nos perdoe, Senhor Deus, pelos nossos pecados, porque nós somos nada perante o Senhor, nós somos pecadores, nós temos muitas falhas, e nós precisamos do Senhor, Pai, dia após dia, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Então, pessoal, o que eu queria mostrar aqui para introduzir é essa questão do cuidado, da forma que a gente está encarando a nossa vida. E Deus tem algo muito maior do que a gente está esperando. Porque a gente às vezes está bitolado, focado em coisas que às vezes não é do propósito de Deus. E eu quero mostrar isso, porque é isso que Deus tem me comovido, é isso que Deus tem que me transformado, me moldado dia após dia. Então, eu queria compartilhar um texto lá de João 14. O versículo já está aqui, quem quiser abrir, fique à vontade. Geralmente eu gosto de colocar na versão mais atualizada, para a gente contextualizar e entender melhor a questão do contexto, né, da parte do texto da Bíblia. E em João 14, versículo 1 a 6, ele fala assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Esse texto é Jesus falando, é Jesus nos revelando. E ele fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. O que ele está dizendo aqui? Que se não fosse a morada, se não fosse o céu, se não fosse o paraíso que ele teria estar desenvolvendo, feito para nós, então ele já revelaria isso, porque ele não é um Deus que mente, é um Deus que fala a verdade. Então, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também.
e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui eu quero enfatizar nesse texto a questão do paraíso, a questão da morada que nós temos com a vida eterna que nós teremos lá no Senhor, lá no céu, no paraíso. E aí ele fala que para isso a gente tem que seguir o caminho de Cristo Jesus. E o caminho é único, é um só, é Jesus. Quando eu perguntei para vocês se todo mundo aqui é cristão, todo mundo aqui tem a certeza da salvação, todo mundo aqui aceitou a Jesus como seu único Salvador, maravilha, bênção, glória a Deus. Então quer dizer que nós já demos o primeiro passo da nossa decisão, da nossa vida, que é aceitar Jesus como o único Salvador. No caminho de casa até a igreja, eu vejo muito barzinho, tem muita gente na rua, e só nos barzinhos eu penso assim, gente, tantas vidas que estão desperdiçadas, que estão perdendo a oportunidade de estar a vida eterna com Deus. E é triste, porque na verdade não depende de nós, depende da pessoa, depende da escolha deles. E aí vem o papel da igreja. Qual que é o papel da igreja? É pregar esse evangelho, é falar dessas boas novas. E aí vem a questão do evangelho. Gente, se a gente pensar, o Brasil é um país privilegiado. Por quê? Porque a mensagem de Jesus, ela é pregada de dia e de noite, na televisão, é na rádio, é no panfleto, é no outdoor, em qualquer lugar que se anda, tem a mensagem de Jesus. E aí, infelizmente, as pessoas têm ignorado, têm passado, têm eliminado, não têm tido essa vontade de conhecer esse Jesus. E agora, e esses outros países? Valeu, Brunão. Tem esses outros países que é fechado, que é proibido, que não pode falar de Jesus, que pode ser preso, que pode ser até morto. Por exemplo, o Irã. O Irã é um lugar onde você não pode, você não tem essa liberdade. E por incrível que pareça, lá tem igrejas com 5.000 membros. Igrejas transformadoras, igrejas que falam de Jesus escancaradamente. Aí você pensa assim, nossa, mas como que pode? É por causa do Evangelho de Jesus. Jesus é o Espírito Santo de Deus, é Jesus operando tantos e tantos testemunhos. Se vocês quiserem depois pesquisar no YouTube, existem N testemunhos de pessoas que ouviram de Jesus, viram Jesus, ouviu a voz de Jesus. Então, assim, gente, o Evangelho está sendo propagado. Tem distribuído e tem falado. Quem não tem ouvido e não tem crido e aceito, é porque realmente, infelizmente, ele não fez a escolha. E aí, qual que é o nosso papel? É fazer essa diferença, é ser essa luz, é brilhar essa mensagem de Jesus através das nossas vidas. E esse é o nosso papel. E aí eu queria compartilhar, lá em Mateus 6, 19 e 20. Não acumulem tesouros sobre a terra. O que quer dizer que eu trabalho muito, eu trabalho das 8 às 8 e olha, final de semana, a Miriam é testemunha. Mas assim, nem é para ficar rica, é porque a gente gosta, gosta de trabalhar. Mas assim, e Deus tem me cobrado esse tempo. Por exemplo, a coordenação da nossa igreja. O Ricardo, nesse tempo agora, que ele está focado, né, nesse projeto da vida dele, no projeto de Deus para a vida dele, tem me delegado essa responsabilidade de a gente seguir com a organização da igreja e tudo mais. É um desafio e é uma responsabilidade que me cobra demais. Falo assim, gente, a gente tem que colocar isso mais à tona, a gente tem que movimentar a igreja tem que circular, a igreja tem que movimentar. Então, sim,
Essa responsabilidade. E aí vem essa cobrança. Não acumule tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Então, qual que é o nosso foco aqui? Não é ganhar muito dinheiro para poder ter uma bela casa, um belo carro. Nosso foco aqui é servir as pessoas, é levar a mensagem de Jesus para as pessoas, é mostrar a salvação que eles têm nas mãos, porque a única oportunidade que nós temos para buscar essa vida eterna com Deus é agora aqui em vida nessa terra. Que depois, a pessoa que morre, infelizmente, tem um caminho, se não tiver Jesus, é um caminho para o inferno. E eu acho que essa responsabilidade é nossa e é tremenda, e a gente tem que buscar justamente esse exercício para a gente, para a nossa vida. E aí eu queria compartilhar, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 e 14, 12 a 14, que fala assim: e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então tem N tipos de materiais aonde nós construímos sobre um fundamento. Essa construção pode ser um ouro, pode ser uma prata, pode ser uma pedra preciosa, ou também pode ser madeira, pode ser uma palha. E a obra, aí que vem, a obra de cada um se tornará manifesta. O que está falando aqui? Em que momento é esse que ele está colocando aqui? É no juízo. É no juízo que depois eu vou comentar. Pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Como esse texto está na linguagem atualizada, recompensa é o galardão. E esse é o tesouro que a gente tem que juntar, é o galardão. É isso que Jesus ele tem demonstrado, é isso que Paulo tem colocado toda vez, né, que ele está sempre na corrida, e ele quer sempre alcançar aonde Deus quer colocar, e é o tesouro que ele está juntando. Aí, meu irmão, eu penso assim, agora vamos refletir. O que nós temos juntado de galardão, de tesouro, para que quando a gente chegar no juízo, venha ver que realmente sobrou pedras preciosas, que sobraram foi ouro, prata, ou foi apenas uma madeira, um fogo de palha. Você sabe que a madeira e o fogo de palha no fogo, o que vira? Não vira nada, consome, perde. Então, às vezes, você está com uma obra bonita, mas toda de madeira. Aí, quando vai chegar no juízo lá, e chega lá no fogo, onde Deus vai demonstrar para todo mundo a sua obra, e aí vai lá, vai se queimar, e vai ver que não sobrou nada. Gente, eu acho que assim, na hora a gente cai de joelho e chora, porque, às vezes, por isso que a gente tem que colocar o nosso coração diante de Deus. Só Deus sabe o que passa no nosso coração. Então, vamos lá, vamos ser mais práticos, para todo mundo entender. Todos nós aqui, que estamos aqui nesse templo, aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo que a gente dá para nós adquirirmos a salvação que Jesus morreu na cruz, para que a gente não tenha a vida no inferno, para que a gente não distancie de Deus, e que a gente, após a morte, a gente venha a ter essa intimidade com Deus lá no céu. Amém? E aí, quando Jesus for vir, aí vai vir a ressurreição dos mortos, aonde todos os mortos serão ressuscitados. E aí, o propósito de Deus é o seguinte: nós somos corpo, alma e espírito. E os três, como um só, ele vai para o céu. A gente vai ter um corpo transformado. A gente vai ter essa diferença lá no céu. E aí essa ressurreição vai ser necessária. Isso está na Bíblia, está lá em Apocalipse. Só que
a nossa obra não nos salva. A nossa obra não faz a diferença. Ah, esse vai para o inferno e esse que vai para o céu. Não é a nossa obra. É a certeza da salvação. É a nossa escolha que nós escolhemos para aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Bênção, então nós temos a salvação. Então, para que serve a obra? A obra é para fazer justamente esse tesouro que a gente vai acumular lá no céu. E é isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes a gente está vivendo uma vida de um cristão salvo, ponto final. E aí a gente está esquecendo do nosso alvo, do nosso prêmio, do nosso galardão, que é a nossa obra, que a gente tem que desenvolver e trabalhar nessa terra. Esse é o privilégio. Eu não vou entrar em detalhes, porque essa matéria, né, esse assunto, ele é muito vasto, ele é complexo, tem muitas teorias. O Wanderson deve ser mais doutor do que eu em entendimento dessa área do Apocalipse, mas, por exemplo, eles falam que o galardão, alguns brincam que um vai estar de bicicleta, outro vai estar de Porsche lá no céu, dependendo da sua obra. Outros falam, que aí eles têm referência bíblica, a questão do cálice. Alguns, os cálices vai ser menor, outros maiores, por causa da diferenciação do que ele serviu diante de Deus nessa terra. Então, sim, lá no céu não vai ter pecado, lá no céu não vai ter vaidade, lá no céu não vai ter comparação, mas vai ser, alguns acreditam que vai ter uma intimidade mais próxima de Deus. Quanto mais galardão, vai ter uma referência particular entre ele e Deus, de uma diferenciação. E eu vou te falar, uma vida com Deus, uma intimidade com Deus é maravilhosa. No momento que vocês vão buscando isso de Deus, aqui na terra, um pouquinho de Deus que a gente sente, o prazer, o gosto de andar no caminho de Deus, imagina lá no céu, a alegria e a paz, a presença dele sobre nossas vidas. Então a gente tem que buscar esse caminho, é essa a nossa perspectiva que a gente tem que ter. Não ter uma perspectiva de um crente salvo apenas, mas aquele que vai operar, que vai trabalhar com as suas obras. E o que é obra de madeira? E o que é obra de ouro, de pedras preciosas? É a motivação do seu coração. Eu posso estar muito bem aqui, me apresentando como um preletor, dando uma palavra a respeito de obras, mas às vezes eu estou aqui na frente aqui para pregar, com um coração, às vezes, desviado, às vezes eu estou aqui por um orgulho. Não, estou aqui porque eu gosto de pregar. Mas quando for passar no fogo, vai queimar tudo isso aqui. Então, assim, qual que é o motivo do nosso coração? O que faz para que a nossa obra, para que o nosso exercício, tudo que nós fazemos aqui para a igreja, para os irmãos, possa valer a pena? É o amor. O amor é a única referência para nossas vidas. Então, se eu estou aqui para pregar, se eu estou aqui para falar alguma coisa, uma mensagem de Jesus, que eu venha pregar em amor, com amor. Se eu vou orar com o irmão pede uma oração, eu vou orar, não é porque ele pediu não, porque eu amo a vida dele. Então, assim, essa é a diferença das obras que a gente tem que desenvolver. Eu estou aqui para ajudar o Ricardo, não é porque ele mandou não, porque eu amo a vida dele, porque eu amo a igreja. Então, assim, nós estamos aqui, o pessoal do louvor chega aqui, fecha os olhos e ministra. O louvor tem um grande desafio, porque a gente acostuma com a música, acostuma com a letra. Às vezes a gente está tocando, mas a gente nem está imaginando ou nem está reparando a letra que nós estamos cantando. É difícil, porque a gente acostuma, a gente se habitua. E, na verdade, às vezes a gente está gastando tantos anos louvando a Deus, e quando chegar lá na obra, lá mesmo, no dia, e falar assim, e aí, meu irmão? Quanto que realmente foi a sua adoração, sua essência? Às vezes, de todos os louvores que nós ministramos, às vezes 1%, não sei. Então, assim, esse exercício é diário, é todo momento. Lá em casa, no meu trabalho, quais obras que eu posso desenvolver para que realmente possa fazer diferença? Então, o que eu queria colocar aqui, que eu queria expressar para vocês, é que essa perspectiva, a gente tem que mudar. A gente está muito preso com as coisas deste mundo, com as coisas visíveis.
E aí a gente esquece com as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus, as coisas eternas que Deus tem preparado para a nossa vida. Queridos, eu queria tentar achar alguma foto de alguma coisa de paraíso, alguma coisa de céu, mas não tem nada que se compara, não tem nada que a gente possa mostrar para ter como referência, não tem o que falar. Mas assim, que o nosso alvo, que a nossa perspectiva não esteja aqui na igreja, não esteja você lá na sua casa, não esteja com relação à preocupação com o Covid, não seja com a preocupação do planeta Terra. Vai além, vai na eternidade, vai no propósito de Deus sobre nossas vidas. Então que a nossa perspectiva vai no além, vai bem do além. Amém? E aí eu queria deixar então essa reflexão para a vida de vocês, para a minha vida dia após dia. Eu queria chamar o pessoal do louvor, que a gente vai ministrar mais um louvor. E aí eu queria colocar essa reflexão para a vida de vocês. Essa reflexão é justamente quais as obras, o que nós temos feito para que realmente a nossa obra, o nosso galardão, o nosso prêmio, será que realmente tem valido a pena? Realmente é algo que quando passar pelo fogo, vai ser algo que vai aparecer pedras preciosas? Será que vai aparecer um ouro, uma prata? Ou às vezes são coisas só de madeira, de palha? Então assim, eu acho que a gente tem uma vida muito rasa. Eu tenho uma vida rasa. Tem muito ainda que oferecer para Deus, tem muita coisa, força, energia, oração. A gente tem que aprender demais para buscar de Deus. E é isso que é o desafio da nossa vida. Aceitar Jesus é o primeiro passo, igual eu falei a vocês. Vamos dar outro passo, vamos evoluir, vamos crescer. O ministério Sol da Terra, a igreja, a nossa igreja, nós temos o ministério infantil, a gente tem um ministério de intercessão, de oração, tem a diaconia, tem várias áreas, tem os jovens. Nós temos muita demanda, a gente tem muita coisa para fazer, para operar, para trabalhar. A gente tem que buscar, olha, tantas cadeiras vazias, não é por causa do Covid. Mas se tivesse uma igreja cheia, sedenta, querendo muito de Deus, isso aqui estava abarrotado de gente. Então assim, a gente tem que buscar esse fervor. A gente tem que alimentar isso na nossa vida. Amém? Então, que o amor seja a nossa referência para nossas obras. Que a gente não faça as coisas por fazer. A gente possa envolver cada vez mais e mais no propósito de Deus. Amém? Vamos estar de pé, vamos estar orando. Deus, quero pedir para cada um, às vezes, agora meditar aquilo que às vezes a gente tem buscado de Deus, porque realmente as coisas que nós temos feito, o tempo que a gente tem perdido, que a gente tem priorizado sobre nossas vidas, às vezes não serve para as obras de Cristo Jesus. Que a gente possa estar fechando os nossos olhos. Fale com Deus agora neste momento.